Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja comigo, graças a Deus. Estamos rompendo em fé, né? E nós vamos hoje estudar Atos 27. Se Deus quiser, nós vamos estudar o capítulo todo, porque tem 44 versículos. Então a gente vai ler e vai estudar tudo, né? Se Deus quiser. Mas agora nós vamos orar, nós vamos falar com o Papai do Céu, né? Vamos convidar Ele para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Então feche os olhos, ora comigo, vamos participar, vamos falar com o Senhor nesse momento, vamos tocar nas olhos do Senhor, porque nós precisamos das virtudes dEle em nós, do poder dEle, da unção dEle, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez iniciando uma semana de estudos contigo, Papai do Céu. Senhor, graça nós te damos pela tua presença, pela fé que o Senhor tem colocado no nosso coração, pelo desejo de te servir, pelas pessoas, Senhor, que estão assistindo esses vídeos e mandando para outras pessoas. Oh, papai, muito obrigada, Senhor. Como nós queremos influenciar os outros com a tua palavra, com a tua fé, com a minha fé, com o teu poder. Oh, papai, agora eu quero orar pela vida da Sofia, Senhor. Sempre que o Senhor manda uma palavra na tua casa e fala, Senhor, que o Senhor vai fazer um milagre, que nós precisamos confiar em ti, o inimigo ataca a Sofia, Senhor. Ataca para fazer a nossa fé vacilar, Senhor. Mas a nossa fé não vacila, Senhor. A nossa fé está colocada naquele que criou o céu e a terra. E nós sabemos que o Senhor vai se levantar do seu trono em prol da vida da Sofia, Pai. Vai fortalecer e vai curar ela, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Todos os órgãos trabalhando direitinho, e aquele fungo, Senhor, que vem atacando, Senhor, o organismo, Senhor, da Sofia, baixando a imunidade dela, mexendo com todo o organismo, em nome do Senhor Jesus, nós queimamos ele com teu poder. Senhor, manda fogo do céu e mata aquele fungo, Pai. Fortalece a Sofia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, como o Senhor Jesus falou para Jairo, quando ele estava indo para a casa dele. Crê somente. E é isso que nós estamos fazendo, crendo. Pai, também quero orar pela vida da Débora, Senhor. Fortalece aquela mãe, ajuda ela, Senhor, dá força para ela. Oh, Senhor, não é fácil a gente ver um filho da gente passando por uns problemas, Senhor, que a gente não pode fazer nada. A gente se sente tão impotente. Passa tantos pensamentos na mente da gente, Senhor. Senhor, quando aconteceu essas coisas na vida do João Neto, eu pensava assim, eu tenho tanta irmã, tenho tanto sobrinho, porque só o meu filho está passando por isso. A gente pensa isso, Senhor. Mas agora, Senhor, eu vejo que o Senhor tinha um propósito na minha vida e na vida dele, Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor curou o João Neto, o Senhor vai curar a Sofia. Senhor, Senhor, dá força para a Débora, força para o Luan, para a Ivanilda que está lá com a Débora, Senhor. Ajuda elas, Pai. Eu oro para todas as pessoas enfermas que nós conhecemos, que estão passando problema, por aquelas crianças lá no Boldrini. Eu oro pela vida da irmã Sandra, Senhor. Restaura a saúde dela, da Denise, Senhor, do Reginaldo, Pai amado. Oro pela vida, Senhor, do Tiãozinho, da irmã Carla, Senhor. Oro pela vida do Ju lá em Londres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, alcança essas pessoas, Pai. Toca na vida delas, Senhor. Se tiver alguém, Senhor, ouvindo essa oração nesse momento enfermo, Pai, que o Senhor possa derramar unção de cura sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no milagre, Pai, nós cremos. Eu creio no poder do teu sangue, Senhor Jesus, que me lavou dos pecados, que me salvou lá na cruz do Calvário. E esse mesmo poder está sobre a vida da Sofia agora, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos estudar a tua palavra, Pai.
Senhor, toma os meus vizinhos do lado direito, do esquerdo, da frente, de trás, que eles possam ter paz, para que eu possa ter paz para ministrar esse estudo, Pai. Eu te convido agora, Pai, Filho e Espírito Santo, toma o seu lugar ao nosso redor. Aonde nós estivermos, Senhor, vendo esse vídeo, estudando a Tua palavra, Senhor, que os Seus anjos possam estar acampados ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos estudar agora o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Estamos acabando Atos, né, gente? Quase terminando. Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do Teu Santo Espírito. Paulo viaja para Roma, enfrenta uma tempestade e sofre um naufrágio. Foi resolvido assim, que partiríamos para a nossa viagem de navio a Roma, porque ele estava sendo levado para César. Lembra que ele pediu para ele ser... que César que resolvesse o problema dele, então ele estava sendo levado. De modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um centurião chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos num navio de Adramito, com destino à Ásia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa asiática. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio foi muito bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse em terra para visitar amigos e receber cuidados deles. Dali, embarcamos e encontramos ventos contrários que tornaram difícil conservar o navio na rota, de modo que navegamos ao norte de Chipre, entre a ilha e a terra firme. E ao passar ao longo da costa das províncias da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia, ali o nosso centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partido para a Itália e nos fez embarcar. Tivemos diversos dias de navegação difícil e por fim nos aproximamos de Cnido. Porém, os ventos contrários haviam se tornado muito fortes, de modo que atravessamos para Greta, passando o porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar ao longo da costa sul, até que chegamos a bons portos perto da cidade de Laceia. Ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para a viagem longa naquela época, porque já havia passado o jejum e Paulo avisou: Senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que Paulo. E, já que bons portos eram uma enseada aberta, imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a costa de Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era um porto de Greta, com abertura apenas para o noroeste e o sudoeste. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul, e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então, eles levantaram âncora e navegaram costeando bem perto de Greta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente. Um forte vento, com a força de um furacão chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e empurrou para o mar. Eles tentaram, a princípio, virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo algum.
que decidiram e deixaram o navio à deriva. Finalmente, navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde, com grande dificuldade, levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado. E então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, jogaram fora com as próprias mãos a armação do navio. A terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: Homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado os bons portos, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído, porque ontem à noite um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo se pôs de pé ao meu lado, dizendo: Não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a sua vida, e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenha coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como ele disse. Iremos ser arrastados para uma ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro, no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Um pouco adiante, lançaram novamente a sonda e acharam 27 metros. Nessa proporção, eles sabiam que daqui a pouco seriam levados à praia, e com medo de que houvesse rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela popa e oravam para que amanhecesse o dia. Alguns dos marinheiros planejaram escapar do navio e baixaram o bote salva-vida, dando como desculpa que iam lançar âncoras na proa. Mas Paulo disse aos soldados, aos centuriões: Vocês vão morrer todos, vocês vão morrer todos se esses homens não ficarem a bordo. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o barco salva-vidas cair. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo insistiu que todos comessem. Vocês não têm comido nada há 2 semanas, dizia ele. Eu aconselho que comam alguma coisa agora para salvarem suas vidas, porque não se perderá nem um cabelo nem o cabelo da cabeça de vocês. Então ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. De repente, todos se sentiram melhor e também começamos a comer. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de comer até ficar satisfeito, a tribulação aliviou o navio mais um pouco, jogando ao mar todo o trigo. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas notaram uma enseada como uma praia e faziam cálculos se podiam passar entre os rochedos e ser levados até a praia. Finalmente, decidiram tentar. Cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Baixaram os lemes, levantaram a vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu num banco de areia, onde batiam ondas dos dois lados e encalhou.
A proa ficou bem presa, enquanto a polpa ficou exposta à violência das ondas e começou a partir em pedaços. Os soldados resolveram matar os presos para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e não permitiu que executasse seu plano. Então, ordenou que todos os que sabiam nadar saltassem do mar e fossem para a terra. E mandou que os outros se salvassem segurando-se em tábuas e em pedaços do navio. Assim, todos escaparam, alcançaram a praia em segurança. Amém? Forte, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês veem que luta, né? Antigamente era muito difícil para viajar, né? E quando ia viajar assim de um país para o outro, tinha que ser de navio, porque não tinha avião, não tinha ônibus, então tinha que ser dessa maneira, né? E aí a gente vê do versículo 1 ao 3, né? Júlio, um oficial romano, foi incumbido para vigiar Paulo. Obviamente, esse Júlio, sabe? Ele tinha que ficar perto de Paulo em todas as ocasiões. Por causa desse contato, ele começou assim, a ter uma amizade por Paulo, a gostar dele, sabe? E ter um respeito por ele, porque o Paulo era muito íntegro, né? Porque aquelas pessoas que servem a Deus, eles são íntegros. Eu já falei para vocês isso. Quem ama a Deus, ele não quer entristecer o Senhor, ele quer fazer a vontade de Deus. Então, ele permitiu a Paulo certa liberdade, que ele desceu nas cidades que ele passava, via o povo lá, os irmãos ajudavam ele, né? Então, as pessoas precisam ter impressão da gente que conhece a Deus a respeito do nosso caráter. Eles conviver com a gente e falar assim, aquela pessoa realmente é uma serva de Deus. Amém? E lá no versículo 9, nos tempos antigos, os barcos não tinham bússolas, sabe? Então por isso que eles viajavam mais às costas e navegavam orientados pelas estrelas. Aí o que aconteceu? Tava tudo chovendo sem parar, não tinha estrela no céu. Como é que eles iam acompanhar as estrelas? Não tinha jeito. Então o tempo nublado fazia com que qualquer navegação fosse impossível, certo? A navegação era duvidosa. Em setembro é impossível, a partir de novembro esse evento aconteceu em outubro. Agora vocês veem, né? Já começavam as tempestades, as chuvas e aconteceu esse evento. E não tinha como eles se orientar. Aí vamos continuar, lá no versículo 12, embora essa não fosse a melhor época para navegar, o capitão e o dono do navio não quiseram passar o inverno naquele lugar. E eles não quis dar ouvido para Paulo, né? Muitas vezes a gente vai fazer as coisas, a gente não quer ouvir a palavra de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito. Mas a nós que conhecemos o Senhor, busca a palavra de Deus. O que o Senhor te falar, ele vai cumprir. Às vezes, o Senhor fala alguma coisa para a gente cata aquela palavra e segura ela. Se você estiver firme, você pode falar para o Senhor, Senhor, o Senhor me deu uma palavra, eu estou segurado nela, Senhor. Lembra quando Pedro foi jogar a rede lá no mar? O que ele falou para o Senhor? Sobre a tua... Eu já pesquei a noite inteira, não deu nada. Tipo assim, eu sou um pescador experiente, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas essas pessoas aqui não quiseram ouvir a palavra de um homem de Deus. Então, saindo um pouco aqui do estudo, a palavra que Deus te falou, Ele vai cumprir na tua vida. Confia no Senhor. O Senhor, Ele é fiel. E Ele vai cumprir a palavra dEle na nossa vida. Amém? Aí no versículo 17, né? Cingir o navio significava passar cordas embaixo do casco, amarrar ele todinho para ele não ter problema. Então, de certo, que alguém pulava lá embaixo, passava a corda, dava pro outro, o outro amarrava, eu penso, né? Então, isso aí eu não sei não. E aí no versículo 21, por que Paulo falou dessa maneira com a tripulação? Paulo não os estava atormentando, dizendo, eu bem que falei, eu avisei. Mas ele estava lembrando que a orientação de Deus havia
Se eles não ouviram, e ele havia predito esse problema. Posteriormente, eles deram ouvidos às suas vidas, por causa disso, foram poupadas. Naquela hora, eles não acreditaram em Paulo, não obedeceram. Mas depois, quando aconteceu o que ele disse, eles ouviram ele. Então, não vamos esperar acontecer uma tragédia na nossa vida para a gente obedecer a Deus, não. Vamos obedecer o Senhor agora. Vamos buscar a palavra, colocar a nossa vida diante de Deus, que Deus vai cuidar da gente. Então, esse mar Adriático aí é uma referência à parte central do mar Mediterrâneo, entre a Itália e Creta, e a costa da África. Lá no versículo 28, a linha do prumo tinha marcas, de modo que quando o peso chegasse ao fundo, os marinheiros poderiam, a hora que eles estavam medindo a fundura do mar para saber se estava chegando perto da ilha, certo? Lá no versículo 29, no meio de uma tempestade, à meia-noite, os passageiros da tribulação, liderada por Paulo, fizeram tudo o que podiam fazer. Lançaram algumas âncoras para tentar impedir que o navio continuasse a deriva. Então oraram. Aleluia, glória a Deus. Naturalmente, Paulo estava orando ao único Deus que poderia fazer alguma coisa a respeito da situação em que se encontravam. Isso é um bom lembrete para nós. Nosso Senhor me visitou. Às vezes a gente está com um problema tão sério como é o problema da Sofia. Aqueles homens estavam correndo risco de vida, assim como ela. Mas nós estamos fazendo a única coisa que a gente pode fazer, porque nós sabemos do Deus que nós temos crido, sabe? E nós oramos todo dia, estamos esperando esse milagre. E da mesma forma, esses homens aqui começaram a orar e a buscar o Senhor. Hoje eu mandei um devocional, sabe, para o grupo, né? Para as pessoas que eu mando meus contatos, e eu falei sobre as tecnologias atuais, né? Então, hoje em dia, a gente não quer esperar no Senhor, a gente não quer orar, a gente quer buscar lá no Google, sabe? Para saber a resposta. Mas o Google não é o Senhor. Eu te falo que você tem um Deus vivo, e se você buscar Ele, Ele vai te dar resposta. Tira um tempo com o Senhor. Começa a contar para Ele, fala com Ele, conversa com Ele, da mesma forma que eu estou falando com vocês. Desabafa com o Senhor teu Deus. E Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Presta atenção que esses homens estavam à deriva. E naquele momento, com tudo acabando, eles oraram a Deus, sabe? Então a gente pode orar a Deus para evitar ou vencer certos problemas. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Faça tudo que puder, porque o possível é a gente que faz. Mas o impossível é para o nosso Deus, que é o Deus do impossível, amém? E aí no versículo 42 até o 43, os soldados pagariam com as suas próprias vidas caso um dos prisioneiros escapasse. Então eu estava preferindo matar eles. Mas só que Júlio desenvolveu uma amizade, um respeito com Paulo. E ele não queria que Paulo fosse morto. Por isso, ele fez eles desistirem de matar eles, certo? Então, a reação instintiva era matar os prisioneiros, para que eles não fugissem. Mas Júlio trabalhou para salvar a vida do apóstolo. Júlio era oficial de mais alta patente, por isso poderia tomar a decisão final. Isso preservou Paulo para seu ministério posterior em Roma e cumpriu a predição de Paulo de que todas as pessoas que estavam ali no barco seriam salvas. Então, o Senhor falou para ele, falou para Paulo, você não vai perder um fio de cabelo da sua cabeça. Amém? Quando a gente está servindo o Senhor, está seguro nele, nem um fio da nossa cabeça cai, se não for da vontade dele. Amém? Ele nos guarda. A gente pode passar pelo deserto que for, mas a nossa fé vai estar firme lá no início. Quando nós conhecemos o Senhor, quando Ele fez a promessa para nós, a nossa fé vai estar mais viva do que nunca. Amém? Então,
Isso tudo aconteceu para afirmar a fé daquele povo também que andou. Vocês já pensaram? Isso aí é um testemunho da vida de Paulo. E Deus cumpriu o que ele prometeu para Paulo. Paulo chegou em segurança naquela ilha. Depois vocês vão ver, o capítulo 28 também é maravilhoso. Nós vamos estudar ele amanhã. Então, eu oro para que essa palavra, leia essa palavra de novo, leia ela em voz alta para você ouvir. Deixa Deus falar com você. Nem o fio da sua cabeça se perderá se você confiar no Deus que criou o céu e a terra. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com você na tua casa. Curte o vídeo, manda para as pessoas. Vamos influenciar as pessoas com o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor.